Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai explicar para vocês um pouquinho sobre a divisão, tá bom? Então, olha só, o que é a divisão? Divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais ou verifica quantas vezes uma quantidade cabe em outra, tá? Então, a divisão, para que ela serve, né? Por que a gente faz a divisão? Por que a gente realiza o cálculo de divisão? Para a gente poder separar em partes iguais, para a gente poder dividir em partes iguais aquela quantidade que a gente quer, tá? Então, é para isso que a gente usa o cálculo de divisão, para ver em quantas vezes a gente consegue dividir em partes iguais, ou também, né, um outro termo utilizado é para ver quantas vezes aquela quantidade cabe em outra quantidade, tá? Bom, a divisão, né, que é esse cálculo aqui que vocês já conhecem, cada pedacinho dela tem um nome, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, da divisão, que no caso aqui do exemplo que eu dei para vocês, o número 72, ele é chamado de dividendo, tá? O número 9, que é o número que está dentro da chave, né, que a gente fala o número que está dentro da chave, é chamado de divisor. A resposta da divisão é chamada de quociente e o que sobra da divisão é chamado de resto, tá? Então, meus amores, essas informações vocês podem estar anotando no caderninho de vocês, para que sempre que vocês precisarem, vocês voltem nessa parte do caderno e estudem por ele, tá? Agora, a Pro vai dar para vocês alguns exemplos do cálculo de divisão, tá? Então, vocês, até o ano passado, no começo desse ano, vocês estavam fazendo divisões com números pequenos. A partir de agora, vocês vão começar a fazer a divisão com os números um pouquinho maiores, tá? Então, prestem bastante atenção. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, para vocês entenderem certinho esse processo de divisão. E depois que vocês assistirem, vocês voltem a essa parte e também anotem esses exemplos no caderno de vocês também, para vocês voltarem sempre que precisar para poder estudar, tá bom? Então, vamos para o primeiro exemplo de divisão que eu vou dar para vocês aqui, ó, que é o 32 dividido por 8, tá? Pessoal, é o seguinte, no começo do ano, a Pro deu para vocês uma tabuada, vocês podem estar utilizando a tabuada para estar realizando essas divisões e as que vocês vão ter que realizar na apostila de vocês depois, tá? Eu também já pedi, acho que faz umas 2 ou 3 semanas que eu pedi para vocês estarem fazendo a tabuada do 2 até o 9 no caderno. Então, também pode estar olhando nessas tabuadas para vocês estarem realizando essas divisões, que vai ficar muito mais fácil, tá? Aí, conforme o tempo for passando, vocês vão ficando mais craques, aí não precisa mais usar a tabuada, combinado? Então, vamos lá. 32 dividido por 8. A primeira coisa que eu preciso fazer na minha divisão é colocar o arquinho. Lembra que a Pro falava do arquinho? Então, a gente vai olhar para ela, vamos analisar para ver aonde que eu vou fazer o arquinho. A gente sempre tem que fazer arquinho no número que é maior do divisor, do número que está aqui na chave. Então, eu vou olhar para o número 3. O 3, ele é menor que 8, então eu não vou fazer arquinho nele. O meu arquinho vai no número 32, porque o número 32, ele é maior que 8, tá? Então, vamos aqui fazer o arquinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabuada do 8 e vou procurar o número 32 na tabuada do 8. Ou o número 32, ou o número que mais se aproxime do 32, tá? E eu vou achar lá que se eu pegar o 8 vezes 4, eu tenho mesmo o número 32, tá? Então, procurei lá na tabuada do 8, tá? O número que está aqui na chave, o divisor, é a tabuada que a gente tem que olhar. Então, a gente vai procurar lá na tabuada do 8 o número 32. E a gente encontra o número 32 lá, que é multiplicado por 4. Então, o número 4 aqui no quociente. Então, 4 vezes 8, 32. O que eu faço agora? Coloco o 32 embaixo do 32 e vou fazer a operação de menos. Eu vou realizar a continha de menos aqui
E 32 menos 32 é igual a 0. Muito fácil, né? Então, essa é a nossa primeira divisão, nosso primeiro tipo de divisão. Então, 32 dividido por 8 deu 4 e deu o resto 0, tá? Então, um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho 38 brinquedos e eu quero dividir esses 32 brinquedos com 8 pessoas. Então, eu vou fazer essa divisão, tá? E eu vou descobrir que cada pessoa vai ter 4 brinquedos, tá certo? Vamos para o segundo exemplo, pessoal. Então, ó, 53 dividido por 4. Vamos lá. Vou olhar agora na tabuada do 4, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar o arquinho. Então, vamos analisar. Lembrando que o arquinho tem que ser sempre maior do número que está aqui na chave. Tá, vamos olhar para o número 5 aqui, que é o nosso primeiro número. O número 5, ele é maior que 4. Olha, então o nosso arquinho já vai vir aqui no número 5. Diferente do exemplo anterior, que o arquinho foi nos 2, né? Esse aqui, pessoal, ó, observem bem que o arquinho só foi no número 5. Por quê? Porque o número 5 já é maior que 4, tá? Vamos lá. Agora eu vou procurar na tabuada do 4 o número 5 ou o número que mais se aproxima do número 5. No caso, a gente não vai achar o número 5 lá. O número que mais se aproxima do 5, tá? É o próprio número 4. Então, eu vou fazer 1 vezes 4. Vou olhar lá na tabuada que 1 vezes 4 é igual a 4. Esse 4 eu vou colocar embaixo do 5, ó. E vou também realizar a operação de menos. Então, 5 menos 4 é igual a 1, tá? Bom, acabou a minha divisão? Ainda não. Quem que eu tenho aqui ainda que eu não utilizei? O número 3. O que eu faço com o número 3? Eu abaixo ele, né? Eu tenho um pessoal que fala que escorrega. A gente escorrega o 3 lá embaixo do lado do número 1. Que número que formou agora? O número 13. Então, o meu arquinho agora é no número 13. Coloquei o arquinho, vou lá na tabuada do 4 e vou procurar o número 13 lá. Mas eu não vou encontrar. Na tabuada do 4 não tem o 13. O número que mais se aproxima é o número 12, que é vezes 3. Então, 3 vezes 4 é 12. Coloco 12 aqui embaixo do 13. E 13 menos 12 é igual a 1. Então, olha essa minha divisão. Agora eu terminei, né? Não tenho mais nenhum número para baixar. 53 dividido por 4 é igual a 13 e tem resto 1, tá? Então, um exemplo. Tenho 53 doces e quero dividir com 4 crianças. Quantos doces vai receber cada criança? 13 doces. E ainda vai sobrar um doce para mim, tá bom? Vamos lá, gente, para mais um exemplo. Agora, com um número um pouquinho maior, para vocês verem como que é. Ó, então, agora eu tenho aqui o 633 dividido por 3. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Colocar o arquinho, tá? Então, a gente vai olhar aqui para o primeiro número, o número 6, a gente vai ver se ele é maior que 3. E ele é. Então, o meu arquinho, ó, é aqui no número 6. Agora eu vou olhar lá na tabuada do 3 se tem o número 6. E eu vou encontrar. Eu vou encontrar que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu vou fazer a subtração. 6 menos 6 é igual a 0, tá? Acabou a minha divisão? Não, né? Eu tenho ainda aqui, ó, esses números aqui. Primeiro eu vou fazer o quê? Vou escorregar o número 3 lá embaixo, tá? Então, agora o número 3 que vai receber o arquinho. E vou olhar lá na tabuada do 3, ver se tem o 3. E tem, né? Que é vezes 1. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. E 3 menos 3 é igual a 0. Acabou a minha divisão? Não, né? Tenho mais um 3 para baixar aqui, para escorregar aqui embaixo, ó. Então, tá vendo essa flechinha? É importante vocês estarem fazendo ela aí no caderno também, para vocês saberem o que vocês estão realizando, tá? Então, de novo, tem 3 na tabuada do 3? Tem, que vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3 e 3 menos 3 é igual a 0.
tá? Então, tá feita aqui a minha divisão, não tenho mais ninguém para baixar. Então, eu sei que 633 dividido por 3 é igual a 211 e resto zero, tá? Então, meus amores, aqui para vocês 3 exemplos de divisão, para vocês estarem anotando aí no caderno de casa de vocês. Se vocês ficarem ainda com alguma dúvida desses exemplos, manda mensagem para mim, tá? Para eu estar ajudando vocês e depois realizem as atividades da apostila, tá bom? Muitas saudades de vocês, espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, tá? E rezar aí para em breve a gente poder se encontrar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.